Tudo bem? Aldo, e eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você, amém? Se encontra em Mateus capítulo número 15, versículo 21 a seguir. Fala da história de uma mulher que ela procura Jesus desesperada para a libertação de sua filha, uma mulher cananeia, mulher circunfinécia, ou seja, uma mulher gentil, uma mulher que não era judia. E aqui nós vamos ler a passagem para entendermos que Jesus não faz acepção de ninguém e que nós, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós procuramos a Jesus determinado, quando estamos olhando com foco firmado em Jesus, buscando o nosso milagre, focando somente em Jesus, sem olhar para as adversidades, sem olhar para as barreiras, sem olhar para os levantes, nós obtivemos êxito. Muitas das vezes ficamos frustrados em nossa caminhada, porque em vez de olharmos para o nosso alvo, olhar para o nosso objetivo, nós nos alimentamos de crítica, nos alimentamos de perseguições, olhamos para as pessoas que nos menosprezam, pessoas que querem nos afastar de Deus, nos tirar o nosso foco, em vez de estarmos focados em quem vai nos abençoar. Amém? Ou seja, para que não fique somente nas minhas palavras, vamos na Bíblia então, Mateus capítulo 15, versículo 21 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, o primeiro ponto aqui dessa mulher, Jesus fica calado e os discípulos, eles têm uma reação ali que é de despedir a mulher. Só que essa mulher, ela está clamando de uma forma diferente. Eu somente vejo duas pessoas aqui tendo esse clamor, essa mulher e o cego Bartimeu, e ambos os dois foram repreendidos pela multidão. As pessoas, os discípulos, até mesmo os apóstolos, discípulos de Jesus, foram contra eles, queriam que eles não chegassem até Jesus. Essa mulher pediu para que Jesus a despedira, e o cego Bartimeu pediram para que eles se calassem a boca, e eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O clamor deles aqui, a forma deles clamar, já chamou a atenção de Jesus. De uma certa forma alegrou Jesus e ao mesmo tempo entristeceu, porque pessoas que estavam ali reconhecendo Jesus como Messias enviado, Filho de Deus, porque pelas profecias falavam que ele vinha da linhagem de Davi. E muitos até dos que seguiam Jesus conheciam Jesus como o Nazareno, Jesus, o filho de José, filho de um carpinteiro, Jesus que também se tornou carpinteiro, Jesus, filho de Abraão. Mas esses dois clamaram de uma forma diferente: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Glória a Deus. Versículo de número 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus aqui, ele começa a dialogar com a mulher, já testando sua fé e sua perseverança. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela prostrou, que nós observamos que ela não deu ênfase para a multidão, não deu ênfase para que as pessoas estavam menosprezando, as pessoas falando para Jesus despedir ela não deu ouvido. Eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada com Cristo: um veneno, ele só vai nos prejudicar se nós tomarmos dele.
Uma pessoa te oferecer algo envenenado, esse algo só vai te prejudicar se você comer, se você só vai se contaminar se você se alimentar. Muitos de nós vivemos frustrados, com perseguições, com palavras que lançam nosso respeito, porque nós paramos para dar ouvido e guardamos dentro do nosso coração, guardamos mágoa, guardamos ira e perdemos o nosso foco daquilo que realmente importa para nós. Ou seja, essa mulher ela não tirou o foco de Jesus, porque era Jesus que poderia levar-lhe a bênção, a libertação da sua filha. Então ela não olhou para quem ia impedir, ela não olhou para a multidão, não olhou para quem estava impedindo ela de chegar no seu objetivo. Ela focou somente em Jesus. Versículo 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ou seja, aqui nós temos que entender, aprender a interpretar aqui a forma como Jesus falou para ela. Porque que ele está falando filho, está falando os judeus, e ela não era uma judia. Quando fala não é lícito pegar o pão e lançá-los aos cachorrinhos, não está menosprezando essa mulher. Aqui Jesus muitas das vezes ele falava em uma linguagem figurada, ou seja, em parábolas, e muitas das vezes falava em um sentido figurado. Como ele entendeu que essa mulher era conhecedora da palavra, mesmo não sendo judia, ela reconheceu ele como Messias, mesmo que muitos dos judeus ali recusavam, muitos dos que andavam com Jesus viam Jesus simplesmente como um profeta. E ali Jesus teve um diálogo com ela em um sentido figurado, onde muitos não entenderam, porque cachorrinho é um animal dócil, muito querido. Nós observamos nos dias de hoje, os tempos mudados, pessoas que é um animal que faz parte da família, ou seja, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aquela mulher ela entendeu e ela deu a resposta ali com sabedoria. Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, o pão veio para o povo de Israel, para os israelitas, para os judeus. Mas os judeus eles estavam rejeitando o pão. Ou seja, então ela queria uma migalha que fosse, ou seja, que era o milagre. E Jesus falou: não tem como não abençoar. Seja conforme a tua fé. Tão grande é a tua fé. Ou seja, quando nós temos fé, temos que agir, temos que colocá-la em prática. Jesus conta a parábola do grão de mostarda. A nossa fé ela tem que ser como um grão de mostarda. Nós temos que entender isso. Não é o tamanho, a fé do tamanho, a fé colocada em prática, em ação. Não é um grão de mostarda, é uma semente muito pequena, mas se ela não for plantada, se ela não for colocada sobre um solo ali onde que vai adubado, onde que ela vai ter como ela nascer, como ela germinar e ela crescer, ter espaço para crescer, não vai adiantar de nada. Ou seja, então a nossa fé tem que ser assim, ela tem que ser colocada em prática.